Olá pessoal, seja bem-vindo ao Teu Lugar. Já aconteceu com você de você estar fazendo uma leitura bíblica e de repente você se depara com um texto que está entre colchetes? Talvez você nem saiba o que isso significa, mas na Bíblia os colchetes têm um significado e uma importância muito relevante. E hoje eu vou ensinar para você o que isso significa. Vem comigo, chegou a hora de teologar. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no Teu Lugar. Se você não é inscrito, se inscreva, ative também o sininho das notificações. Passamos agora de 50 mil inscritos aqui no canal, estou muito feliz, mas peço que você divulgue o Teu Lugar para outras pessoas também. Esse canal ele tem prestado um serviço ao reino de Deus aqui de forma aberta no YouTube. Talvez você nunca frequentou uma escola bíblica, uma escola teológica, não teve condições de se matricular num seminário. E o Teu Lugar tem ajudado muitas pessoas aqui. Então eu peço que você compartilhe para que o canal seja divulgado. O YouTube é meio estranho. Tem dias que nós ganhamos 500 inscritos, 200, tem dia que nós ganhamos 1000 e tem dia que são 25, 50 inscritos. Não dá para entender direito aqui a plataforma. Mas eu conto com você que segue o Teu Lugar e acha que esse canal é um canal relevante para você. Que você divulgue com a sua igreja, para o seu pequeno grupo, para os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, que você sempre compartilhe para que você possa espalhar um pouco mais de conhecimento. Por exemplo, hoje eu vou ensinar para você algo muito relevante, muito importante. Talvez até hoje você leu a Bíblia e ao se deparar com textos entre colchetes, você não sabe o que isso significa. E esses colchetes trazem para nós uma informação muito importante que diz respeito aos manuscritos da Bíblia. E eu vou te ensinar agora o que esse sinal vai trazer de informação para você. Cada hora que você lê um texto hoje, você vê os colchetes, você vai lembrar dessa aula que você aprendeu aqui no Teu Lugar, tá? Bom, os escritores bíblicos, eles escreveram a Bíblia não como está hoje, no papel, encadernado, dividido por capítulos e versículos, com endereço fácil para você achar. Hoje você consegue achar pelo índice, você tem até no smartphone, nos dispositivos digitais, você consegue encontrar a Bíblia Sagrada. Mas ela foi escrita de uma forma muito precária, né, com uma tecnologia da época, mas não como hoje, em pergaminhos, em papiros, em materiais como tábua, pedra, são materiais que foram usados para escrever o documento original inspirado por Deus e escrito pelas mãos do escritor bíblico ou do seu amanuense. Amanuense eram aqueles que trabalhavam junto com os escritores, eles ditavam, e os amanuenses que com a mão escreviam então o documento inspirado por Deus ali, né? Esses documentos originais a teologia conhece como autógrafos, ou seja, o documento original que saiu da mão do escritor bíblico ou do seu amanuense, eles são conhecidos como autógrafos, tá? Esses autógrafos, ou seja, documentos originais, não existem mais hoje, eles se perderam com o passar do tempo. Nós gravamos um curso, já está tudo pronto, vai ser lançado nos próximos dias, um curso sobre bibliologia. Existe uma lição nesse curso chamado Manuscritologia, que é uma lição que eu ensino sobre os manuscritos da Bíblia e mostro quais são os motivos e por que eles se perderam com o tempo. Então o que nós temos hoje? Hoje nós temos milhares de manuscritos que são cópias dos autógrafos originais. Então os copistas dedicaram a sua vida fazendo a cópia das escrituras sagradas, né? E esses manuscritos, ou seja, escritos à mão, né? Eles têm diferenças entre si. Então, nós temos milhares, por exemplo, de manuscritos do Novo Testamento. E nós temos diferenças entre uns e outros. Algumas palavras aparecem em alguns manuscritos, outras palavras não aparecem em outros. Algumas frases, alguns versículos inteiros e até trechos inteiros da Bíblia aparecem em alguns manuscritos e em outros manuscritos não aparecem. Existem manuscritos mais conceituados, porque são mais antigos, porque são mais completos, né? Como, por exemplo, manuscritos do Vaticano, do Sinaítico, Alexandrino. Esses manuscritos são mais completos, são já em forma de códices, né? Eles são quase que livros, uma folha em cima da outra, já eram mais compilados, já eram mais modernos, né? E é isso que nós temos hoje.
E desses manuscritos é que nós traduzimos para o português e para as outras línguas também, né? Agora, há um detalhe. Quando você lê na Bíblia Sagrada um texto que está entre colchetes, qual informação que isso me traz? A informação é a seguinte, olha, esse trecho da Bíblia, ou esse versículo, ou essa palavra, ou essa perícope, esse trecho não consta nos melhores e mais antigos manuscritos. Deu para entender? Vamos de novo. Você está lendo a Bíblia, você viu um trecho que está entre colchetes. Não quer dizer que esse trecho não exista na Bíblia. Quer dizer que esse trecho está em alguns manuscritos, mas que não está nos melhores e mais antigos manuscritos da Bíblia. Vamos dar um exemplo? Vai aparecer aí na sua tela, eu selecionei para você João capítulo 5, sabe aquele texto do tanque de Betesda? Vai aparecer aí para você. Então você vai ver que do versículo 1 tinha uma festa dos judeus, versículo 2 tinha um tanque chamado Betesda. Eu não quero entrar aqui no mérito se era uma parábola, se era uma tradição, se era real ou verdadeiro, mas vamos lá. No versículo 3 aparece, neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Agora, olha o que está grifado aí, o versículo 4. O versículo 4, perceba que ele está entre colchetes. Algumas Bíblias não trazem essa informação, tá? Algumas Bíblias já trazem, algumas Bíblias de estudo que querem trazer completa informação para a gente, vai colocar o trecho entre colchetes. Ou seja, o versículo 4, que é esse versículo aqui, ó, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Ou seja, esse versículo, que está entre colchetes, ele está em alguns manuscritos da Bíblia Sagrada, em algumas cópias. Em outras, ele não está, ou seja, esse versículo não existe em alguns manuscritos da Bíblia Sagrada, tá certo? Alguém vai dizer assim, então isso aqui é mentira, foi um acréscimo, não é possível então que em certo tempo um anjo agitava a água tal, então tira isso da Bíblia. Não podemos nem tirar. Por quê? Se você ler o versículo 7, eu grifei aí para você ver também, tá assim, ó, respondeu o enfermo, Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, ou seja, mostrando que a água realmente era agitada, né? Como diz lá no versículo 4, a água realmente era agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim, mostrando também que deveria ser o primeiro, né, a descer ali para ser curado. Se era uma tradição ou se realmente curava as pessoas ali, é outro papo. Mas o detalhe é que esses trechos, esse versículo 4, por exemplo, não está nos melhores e mais antigos manuscritos. Por exemplo, um texto muito conhecido, que é o texto da mulher adúltera, sabe, lá de João capítulo 8, a mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em flagrante adultério. Pois bem, se você pegar na sua Bíblia, você vai ver que lá do capítulo 7, versículo 53, do João 7, 53, começa a abrir colchetes. E lá no final de João 8, versículo 11, fecha os colchetes. Então, nesse trecho, esses colchetes me dizem o seguinte, olha, de João 7,53 a João 8, de 1 a 11, esse trecho todo não consta nos melhores e mais antigos manuscritos. Veja que interessante essa informação para você. Estou falando de João por enquanto, mas eu queria que agora que você visse comigo Lucas 22. É o texto do jardim do Getsemane. Jesus foi orar no Getsemane, levou os seus discípulos ali. Eles dormiram porque ficaram cansados, eles dormiram de tristeza, alguns evangelhos falam isso, né? E Jesus foi orar e suou gotas de sangue. Agora, olha que interessante. Esse trecho do Getsemane é registrado nos sinóticos, em Mateus, em Marcos e em Lucas, e há também uma citação em João 18, se referindo também ao jardim do Getsemane. Então tem praticamente nos 4 evangelhos a citação do Getsemane, né? Mas só no Evangelho de Lucas é que traz essa informação. Então vem comigo, Lucas 22, vamos ver o versículo 43 e 44. Eu peguei um trecho maior, mas você vai ver esse trecho agora. Veja, se você pegar o 41, não tem colchetes. Se você ver o versículo 42, não tem colchetes. Agora, olha o 43 e o 44. No 43 começa o colchetes, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava.
E no versículo 44, estando em agonia, é a única vez no Novo Testamento que aparece essa palavra agonia, tá? Não tem nenhum outro lugar mais. Orava mais intensamente e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então veja que essa informação de que um anjo consolava o Senhor, quando ele dizia assim, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Nesta hora, Lucas diz que existia ali um anjo que o confortava e diz também que o seu suor, ele suava gotas de sangue. A medicina conhece isso como diapedese, ou seja, quando as células sanguíneas elas suporam, né, elas saem do corpo. A medicina também comprova isso. Então, esse trecho entre colchetes nos dá a seguinte informação. Em alguns manuscritos está esse trecho, e em alguns manuscritos não está esse trecho. Então, por que não se retirou? Olha, com o medo de subtrair, então, alguma passagem da Bíblia. Imagina que você é um tradutor da Bíblia, você é alguém que está coordenando aqui a versão de uma Bíblia. Você retiraria ou deixaria ali na Bíblia? Mas será que eu não estou colocando nenhum acréscimo, nenhuma heresia? Porque será que veio realmente um anjo ali de Deus e confortou Jesus? Olha, isso aconteceu lá em Mateus capítulo 4, versículo 11, quando Jesus, ele acabou ali o seu jejum, veio um anjo e assistiu ali e fortaleceu o Senhor e consolou o Senhor. Ou seja, isso não é exclusividade de Lucas 22. Lá em Mateus 4, depois do jejum de 40 dias, Jesus também foi consolado por um anjo. Então não causa aqui nenhum tipo de heresia e nenhum tipo de acréscimo. Então, pesando na balança, entre subtrair um trecho importante da Bíblia e colocá-lo aqui sem causar nenhuma heresia, a melhor forma de fazer isso é colocar entre colchetes e trazer para nós a informação seguinte, olha, esse trecho da Bíblia, ele está em alguns manuscritos, em outros não está, tá certo? Para finalizar aqui, eu peguei só mais um trecho da Bíblia que está lá em Marcos, capítulo 9, do versículo 28 a 30. Veja que interessante, que é aquela parte que os discípulos não conseguem expulsar um demônio. E aí Jesus fala para eles o seguinte, olha, versículo 29, respondeu-lhes, esta casta de demônios, né, não pode sair senão por meio de oração, e aí a palavra e jejum ali está entre colchetes, ou seja, algumas pessoas acreditam que esse jejum, essa palavra e jejum, foi uma anotação de um copista. Sabe quando você pega a sua Bíblia e você faz uma anotação? Então, possivelmente, um copista anotou ali e jejum, né? E no próximo que copiou dessa cópia, então ele copiou já e jejum e assim foi. Então, por isso que alguns manuscritos têm jejum, outros não têm. Mas como vamos saber se tinha ou se não tinha? Não dá para saber. Então, qual é a melhor forma de registrar isso para nós hoje? Olha, coloca a palavra jejum, não vai causar acréscimo nem heresia, e traz a informação para o leitor, coloca lá entre colchetes, trazendo informação. Veja, talvez esse trecho seja um acréscimo de um copista. Jejum também se enquadra com consagração. Jesus disse assim, olha, quando jejuardes, mostrando então que também os cristãos podem jejuar, não causa nenhum tipo de acréscimo, nenhuma heresia, coloca na Bíblia e coloca entre colchetes e não corre o risco de realmente ele ser do texto original, porque o que pode acontecer também é que alguém subtraiu a palavra jejum. O manuscrito que está certo é o que tem jejum e o que está errado é o que não tem jejum. Pode acontecer também que quem está errado é o copista que subtraiu a palavra jejum e não o copista que acrescentou a palavra jejum. Veja, eu não quero trazer aqui para você uma dúvida, tá, com relação às cópias, porque o que nós temos hoje na mão, e depois de algumas descobertas arqueológicas, principalmente lá em Qumran, nos manuscritos do Mar Morto, nós temos hoje uma confiabilidade do que temos nas mãos, que a mesma Bíblia que Tertuliano tinha lá no 2º século, nós temos hoje nas mãos também. Fazendo essa comparação, nós vemos que o texto que estava lá e o texto que está aqui hoje é praticamente o mesmo. E há pequenas variações da pena, às vezes, do escriba e do copista. Então,
há muita confiança em ler o texto bíblico. Não se preocupe com relação a isso, tá? Se você quiser aprender mais, se prepare para o mês que vem. Vai lançar aqui no teu lugar o primeiro curso à distância de bibliologia, o maior curso de bibliologia que nós já lançamos aqui no país, tá? Então se prepare. Bom, irmãos, espero que você tenha aprendido um pouco mais aqui no teu lugar. Se você gostou, faça o seguinte, comente aqui se foi relevante para você e compartilhe com toda a sua turma para que você possa divulgar o teu lugar também, tá? É um prazer servir o reino e um prazer servir você aqui no YouTube, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, curta a nossa página do Facebook, siga a gente no Instagram, @teologaroficial. Você é sempre muito bem-vindo aqui e se você quer estudar, Teologar.